A história de Ester, uma jovem judia que se tornou rainha do Império Persa, é uma das narrativas mais poderosas e emocionantes da Bíblia. Encontrada no livro de Ester, essa história revela como a coragem, a fidelidade e a obediência a Deus podem mudar o curso da história. Ester não só foi uma mulher de grande beleza e sabedoria, mas também uma mulher de fé inabalável, que usou sua posição para salvar o povo de Israel de um genocídio iminente, demonstrando a importância da coragem e da ação em tempos de crise. O contexto histórico. O Império Persa e o exílio dos judeus. O livro de Ester se passa durante o reinado do rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, que governava o Império Persa, o maior império da época. Esse império havia conquistado Babilônia e outros territórios, e muitos judeus haviam sido levados para o exílio na Babilônia. Embora o Império Persa fosse mais favorável aos judeus do que outros impérios, eles ainda estavam sob domínio estrangeiro, e suas vidas estavam repletas de desafios e dificuldades. O povo de Israel vivia sob o domínio persa, mas a história de Ester ocorre em um momento em que eles estavam relativamente integrados à sociedade persa, embora ainda sob o risco de perseguições e hostilidade. O livro de Ester não menciona diretamente Deus, mas a providência divina permeia toda a história, desde o momento em que Ester é escolhida como rainha até o momento em que ela salva os judeus. A ascensão de Ester ao trono. A história começa com a festa grandiosa do rei Assuero, que após um banquete de 7 dias, ordena que sua esposa, a rainha Vasti, se apresente diante de seus convidados para exibir sua beleza. No entanto, Vasti se recusa a obedecer, o que leva o rei a destituí-la da posição de rainha. Em sua busca por uma nova rainha, Assuero convoca todas as jovens virgens do império, e Ester, uma jovem judia, é escolhida para ser uma das candidatas. Ester era filha de Abihail, da tribo de Benjamim, e foi criada por seu primo Mordecai, que a tratava como uma filha. Apesar de ser judia, Ester escondeu sua identidade religiosa durante o processo de seleção, obedecendo às instruções de Mordecai para não revelar sua origem. Ao ser levada ao palácio, Ester rapidamente conquistou o favor do rei Assuero, e após um período de preparação, foi coroada rainha, substituindo Vasti. Mordecai e a conspiração contra os judeus. Mordecai, primo e tutor de Ester, trabalhava no palácio, e foi o responsável por ajudá-la a se manter fiel à sua identidade judaica. Um dia, ele descobre uma conspiração para assassinar o rei Assuero, tramada por 2 eunucos do palácio. Mordecai informa Ester, que denuncia os conspiradores, salvando a vida do rei. Esse ato de lealdade é registrado nos anais do reino, mas inicialmente não recebe a recompensa que seria esperada, o que mais tarde se revela crucial para o desenrolar da história. A narrativa toma um rumo sombrio quando Amã, um dos conselheiros do rei, é promovido a uma posição de grande poder. Amã, um homem orgulhoso e vaidoso, exige que todos se curvem diante dele. Mas Mordecai se recusa, pois como judeu, ele só se curva diante de Deus. Isso enfurece Amã, que, em sua raiva, decide não apenas punir Mordecai, mas exterminar todos os judeus do Império Persa. Amã, com a ajuda do rei Assuero, obtém uma autorização para matar todos os judeus do Império, em um decreto cruel e devastador. O decreto é selado com o anel real e enviado a todas as províncias do Império, marcando um dia específico para a execução da ordem. O desespero toma conta da comunidade judaica, e o povo se vê à beira da aniquilação. A coragem de Ester. Um pedido impossível. Quando Mordecai soube do decreto, ele procurou Ester, pedindo que ela interviesse junto ao rei, para reverter a decisão. No entanto, Ester estava consciente de um grave risco. Qualquer pessoa que se apresentasse diante do rei sem ser chamada poderia ser condenada à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro para ela, um sinal de perdão. Ester estava em uma posição difícil. Embora fosse rainha, ela sabia que seu poder não era absoluto e que se aproximar do rei sem ser convidada poderia resultar em sua execução. Mesmo assim, Mordecai insistiu. Se você ficar em silêncio agora, o alívio e a libertação surgirão para os judeus de outro lugar, mas você e a casa de seu pai perecerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você alcançou a posição de rainha. Ester 4:14. Com essas palavras, Mordecai lembrou Ester de que sua ascensão ao trono não havia sido por acaso. Era possível que Deus a tivesse colocado ali para um propósito maior, a fim de salvar seu povo.
Esther, tocada pela urgência e pela sabedoria das palavras de Mordecai, tomou uma decisão corajosa. Ela pediu que todos os judeus em Susã jejuassem por 3 dias e orassem por ela, e ela faria o mesmo. Após o jejum, Esther iria ao rei dizendo: "Se eu perecer, perecerei." Esther 4:16. O banquete de Esther e a queda de Amã. Esther, com grande coragem, se apresentou diante do rei Assuero, que ao vê-la, estendeu seu cetro, sinalizando que ela poderia falar. Ela convidou o rei e Amã para um banquete, onde depois de uma conversa cuidadosa, ela os convidou para um segundo banquete no dia seguinte. Ao longo desse tempo, ela não revelou imediatamente seu pedido, mas esperou pelo momento certo, criando um ambiente de tensão e expectativa. Durante essa noite, o rei teve uma insônia inexplicável e pediu que os registros do reino fossem lidos para ele. Durante a leitura, o rei se deparou com a menção de Mordecai, que havia salvado sua vida ao denunciar a conspiração dos eunucos. O rei, então, perguntou o que havia sido feito em recompensa por essa lealdade, e ao descobrir que nada havia sido feito, ordenou que Mordecai fosse honrado publicamente. No dia seguinte, durante o segundo banquete, Esther finalmente revelou ao rei que ela era judia, e que o decreto de morte que havia sido dado a todo o povo judeu também se aplicava a ela. Ela apelou ao rei dizendo: "Se tenho achado graça diante do rei e se parece bem ao rei, que seja dada a minha vida por minha petição, e o meu povo pela minha súplica." Esther 7:3. O rei, surpreso e furioso ao saber do plano de Amã, pediu que ele fosse executado. Amã foi enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai, e o decreto de morte contra os judeus foi revogado. Em seu lugar, Mordecai foi elevado à posição de grande poder, e o povo judeu foi salvo de maneira milagrosa. Lições da história de Esther: coragem, fé e obediência a Deus. História de Esther é uma história de coragem, fé e ação. Esther arriscou sua vida por seu povo, confiando em Deus e agindo com sabedoria e discernimento. Aqui estão algumas lições fundamentais que podemos aprender com a vida de Esther. Coragem em tempos de crise. Esther nos ensina que, mesmo diante do perigo, é possível demonstrar coragem. Quando a vida do povo judeu estava em risco, ela não se acovardou, mas se levantou para fazer o que era certo, mesmo que isso significasse arriscar sua vida. Deus tem um propósito para nossas vidas. Assim como Mordecai lembrou Esther de que sua posição como rainha não foi por acaso, podemos entender que Deus nos coloca em lugares e posições estratégicas para cumprir um propósito maior. Esther foi chamada para salvar seu povo, e ela cumpriu esse propósito com sabedoria e fé. Fé e obediência. Esther confiou em Deus e pediu que todo o povo de Israel jejuasse e orasse por ela. Sua fé foi acompanhada de ação. Ela tomou uma decisão, orou e agiu para proteger seu povo. A providência de Deus. Embora o nome de Deus não seja mencionado diretamente no livro de Esther, vemos claramente sua providência em ação. Deus estava com Esther, guiando cada passo e assegurando a salvação de seu povo. Conclusão. História de Esther é um testemunho da coragem, da fé e da obediência a Deus em tempos de grande adversidade. Esther, uma mulher comum, se levantou, em um momento de crise, e usou sua posição para salvar seu povo, confiando no plano divino. Seu exemplo continua a inspirar gerações a viver com fé e coragem, confiando em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. Que possamos seguir o exemplo de Esther, estando dispostos a arriscar tudo para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas e confiar em sua direção, mesmo nas situações mais difíceis. Deus, como fez com Esther, pode nos usar de maneiras poderosas, se estivermos dispostos a ser fiéis e obedientes a Ele.